Bem-vindo ao Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental. Um espaço para conversarmos sobre saúde mental, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou o Thiago Félix e hoje estou substituindo a minha colega Rita Martorelli, que está em outra agenda pelo SESC e retorna com vocês num próximo episódio. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o tédio. Mas por que discutir o tédio? Será que o tédio pode contribuir para o nosso bem-estar? Para falarmos sobre isso, convidamos Michel Alcoforado. Michel é doutor em Antropologia Social, estudou Antropologia do Consumo na University of British Columbia, do Canadá, onde também trabalhou como consultor estratégico para grandes marcas internacionais. Anos depois, fez pós-graduação e MBA no exterior. De volta ao Brasil, fundou o grupo Consumoteca, um hub de empresas de pesquisa de mercado e consultoria de tendências de consumo focadas nos hábitos dos consumidores da América Latina. Além disso, ele é palestrante, comentarista da Rádio CBN, colunista do UOL, autor do livro De Tédio Ninguém Morre, Pistas para Entender os Nossos Tempos, host do podcast É Tudo Culpa da Cultura, um dos mais ouvidos do Brasil, presente em várias plataformas digitais, incluindo o Spotify, com mais de 2.000 inscritos. E Michel também está no Instagram, com mais de 107 mil seguidores. Seja muito bem-vindo, Michel. Olá, Thiago. Fiquei muito feliz pelo convite e estou muito disposto para a gente trocar a beça e se divertir aqui. Tentar matar o tédio nesse papo. A gente que agradece, Michel, por você estar aqui com a gente. E assim, Michel, para a gente começar a nossa conversa, muitas vezes o tédio ele é visto como algo negativo, algo que queremos evitar a qualquer custo. Mas, afinal de contas, como você define o tédio e por que ele tem essa fama de vilão? O tédio tem essa fama de vilão num modelo de sociedade onde a gente acredita que todo o tempo tem que servir para alguma coisa. Então, quando você parte do pressuposto que cada minuto do seu dia tem que ter uma função, quando você vive um momento que não tem função nenhuma, que são os momentos de tédio, automaticamente a gente acredita que está perdendo tempo, que não está fazendo o que precisava estar fazendo, que está procrastinando, que é uma palavrinha que aparece a beça aí para tudo quanto é lado, né? Que não está dando sentido à passagem do tempo. Então, o tédio virou um grande vilão, sobretudo nos últimos anos, por conta dessa invenção de um modelo de vida onde a gente acredita que todo o tempo tem que ser produtivo, todo o tempo tem que ser funcional, todo o tempo tem que te entregar alguma coisa e você tem que sair dali com uma sensação de realização. E o tédio é o avesso disso. O tédio ele é diferente do ócio, porque você não espera nem usar aquele tempo para descansar. O tédio é o vazio de sentido. Só que ele é fundamental para a gente aprender a lidar com os desafios que a vida adulta, o processo de amadurecimento traz para a gente. Não dá para você achar que vai do momento que você sai da barriga da sua mãe até o último suspiro que você dá antes de ir para o cemitério, acreditando que todos os minutos da sua existência serão preenchidos ou terão algum sentido. Não, a gente vai entrar nesses vales, a gente vai entrar nesses fossos. E hoje, o que a gente observa é que nesse modelo de sociedade que acredita que tudo tem que ter sentido e tudo tem que te entregar alguma coisa, as crianças e os mais jovens estão pouco preparados para isso, pouco preparados para lidar com o tédio, pouco preparados para viver nesses vales de sentido de produtividade. Muito interessante, Michel. E assim, até no seu livro você afirma, né, que ninguém morre de tédio hoje em dia, né? E como você explica isso pra gente? Qual é essa importância do tédio para a nossa saúde mental? Olha, a gente não morre de tédio porque a gente resolveu matar o tédio antes de morrer de tédio. E uma das tractanas tecnológicas que mais nos ajudaram nesse processo foi a invenção, a importância que os celulares ganharam nas nossas vidas, né? Os celulares, desde o momento que eles ficaram smart, né, que celulares com internet que fazem muito mais coisa do que só ligar para alguém ou te conectar com algum outro canal, como um canal de comunicação, os celulares eles são orientados pelos aplicativos, né? A gente entende uma pessoa pelo tipo de aplicativos ou pelos aplicativos que ela tem dentro do próprio celular. E os aplicativos eles têm duas funções básicas. Ou eles servem para matar o tempo, então você está lá entediado, esperando o dentista te chamar, você abre qualquer aplicativo ou faz um scroll para baixo no teu aplicativo de rede social para entender o que está acontecendo no mundo, ou faz um esquerda e direita no teu aplicativo de encontro para poder dizer sim ou não para os seus parceiros ou possíveis parceiros e parceiras,
Mas o celular também ele te dá uma ideia de que ele estaria disposto a te ajudar, a te salvar em qualquer momento. Então, a invenção do celular, ou a importância que ele ganhou, muito mais do que a invenção, mas a importância que ele ganhou nas nossas vidas, trouxe essa ideia de que não tem espaço nenhum para tédio. Por que o tédio é importante? Porque o tédio, ele te coloca no esvaziamento da própria mente. O tédio te faz suportar momentos que não são de grandes adrenalinas, de grandes variações de humor, de grandes percepção de que você está fazendo uma tarefa que tem que ter muito sentido para você. Então, gente que não está treinada a lidar com tédio é gente acelerada, é gente ansiosa, né? Ou é gente que vive em ciclos de mania ou em ciclos de depressão. Porque ou eu estou muito estimulado com a quantidade de pontos que o mundo está me oferecendo, né? De pontos de contato, ou de pontos de contato que o mundo está me oferecendo, ou eu estou muito chateado porque esse mundo não está me estimulando o suficiente. Gente que sabe lidar com tédio é gente que atravessa essa trepidação doida que é a vida com mais segurança, né? Com mais habilidade, sem sofrer tanto, porque está disposto a entender que a vida é isso mesmo, né? A gente precisa desses momentos onde as coisas parecem não ter sentido, onde o tempo parece que não passa, onde você enfrenta esse desafio, que é viver fazendo coisas que você não acredita, ou só esperar, né? A gente não quer esperar mais, não aguenta esperar mais. Então, o tédio, ele é muito importante para a nossa saúde mental. E é interessante você falar sobre isso, Michel, porque principalmente trazer essa questão dos recursos tecnológicos, né? Antigamente a gente percebe que alguns artistas, né, os grandes artistas de antigamente, inventores, filósofos, muitos tinham seus melhores insights por conta do momento do tédio, né? E quando estavam desconectados desses estímulos externos, né, que hoje em dia a gente tem com os celulares e tudo isso. E acaba que o tédio ele nos obriga a olhar para dentro, né, e buscar algo novo. E daí surgem as nossas ideias criativas. Você diria que o tédio ele pode ser uma ferramenta para o autoconhecimento e até mesmo para a criatividade? Total, total. Porque quando você está diante de um contexto que não te estimula, ou não te abre possibilidades por si só de trazer respostas, e você precisa lidar com essa característica que é típica da realidade social, que é uma vida bege, né? Uma vida sem grandes estímulos, você tem possibilidade de trabalhar a sua percepção para outros estímulos que não são estímulos costumeiros. Isso, obviamente, te desperta pensamentos ou conexões que não são triviais do dia a dia. A gente, num mundo onde cada vez mais a gente acredita que trabalha 24 horas, né? Seja por conta do impacto das plataformas digitais na nossa dinâmica do trabalho, ou seja por conta mesmo da transformação do mundo do trabalho, onde você, para conseguir um emprego com carteira assinada, você precisa dar conta de trabalhar do lado de fora, inventando um personagem no LinkedIn, no currículo, nas redes sociais, para que alguém ache que você é alguém contratável. Isso traz para a gente uma vida preenchida de tarefas, onde não há espaço para esse negócio, que é a possibilidade de viver diante do nada, do vazio, encontrando ali chances de inventar algo novo. Então, essa falta de distinção entre o trabalho e o lazer, essa falta de distinção entre a casa e aquilo que é o território da rua, do público, do trabalho produtivo, essa falta de distinção do que é privado, do que é público, acaba, né, nos enfurnando em contexto onde a gente está diante de estímulos 24 horas por dia. E aí não tem espaço para olhar para dentro, não tem espaço para suportar momentos com poucos estímulos, não tem espaço para a gente viver diante dessa falta de sentido que é a vida. A vida não tem sentido. A gente precisa batalhar pesadamente para inventar. E tudo que a gente inventa, obviamente, é frágil. Então, os castelos, a vida, a realidade, o cotidiano que a gente inventa é quase como se fosse um castelo de cartas. É uma historinha que a gente inventa para a gente mesmo para continuar seguindo. Só que isso é frágil. Diante do primeiro peteleco, cai. E você tem que estar preparado para esse momento que essas cartas caem. E esse momento são os momentos que o tédio aparece, são os momentos que o esvaziamento de sentido da vida aparece, são os momentos onde a gente prende um pouco a respiração para voltar a respirar com mais força ou com mais vontade de vida. Então, o TED ele é fundamental para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para os nossos pensamentos e para a gente inventar novas histórias. E que você
está dizendo aí pra gente, né, a sociedade acaba pressionando muito a gente, né, a ser sempre produtivo, a estar sempre ocupado. Sempre que a gente tá nesse tédio, a gente fica, como você disse no início, né, a gente fica nessa preocupação de, poxa, eu tô aqui sem nada para fazer, eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar sendo mais produtivo, né? Isso pode ser até uma culpa da cultura, né, parafraseando o seu podcast. E para quem está nos ouvindo, né, e começar a tentar experimentar o lado bom do tédio, que dicas práticas você daria, Michel? Eu acho que o caminho mais fácil é a gente entender que precisamos dar limites para as plataformas digitais, né? E aí é isso, fica muito difícil a gente ter tédio se eu tenho um controle remoto que eu posso mudar de canal e não vai me fazer enfrentar longos comerciais insuportáveis como a gente fazia no passado, mas também fica mais difícil ainda você entender que se você não gosta da programação da TV a cabo, com 300 tipos de canais, nenhum deles te serve, e você saca o celular do bolso e tem 1 bilhão de vídeos no YouTube, tem 1 bilhão de pessoas fazendo stories no Instagram, tem 1 bilhão de pessoas no WhatsApp te entretendo, tem 1 bilhão de possibilidades, fica muito difícil a gente entrar dentro desse território. Então, eu diria que talvez a única mídia que resiste à propaganda ainda, ou à inserção de publi no meio do caminho, são os livros. E aí eu acho que os livros têm um papel importante para a gente enfrentar histórias que às vezes nos não desagradam, mas a gente quer saber qual é o próximo capítulo. E a gente aposta que aquela história tediosa pode ficar boa em qualquer momento. Os livros são importantes porque eles colocam você numa relação com o objeto, onde essa interferência está dada única e exclusivamente pela voz que fala na sua cabeça, que é a sua voz de leitor. E os livros podem também te gerar um pouco dessa desconexão com o mundo. Por isso que eles são tão importantes, para tentar lidar com um tédio, mas que é um tédio criativo. Não é um tédio esvaziado de sentido, mas ele é uma experiência em outras jornadas de sentido. E, Michel, aproveitando que você está falando aí dessa prática da leitura, né, do livro, a gente chegou agora no momento do nosso podcast onde a gente gosta de conhecer um pouco mais o nosso participante. Então, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre você. O que você anda lendo, o que você anda escutando, o que você anda assistindo, que pode compartilhar com os nossos ouvintes. Legal, que legal. Eu adoro podcast e acabou, né? Deve ter já uns 10 episódios, mas é um podcast recente da Vera Iaconelli, psicanalista e colunista da Folha de São Paulo. Ela lançou um podcast sobre histórias de família. Então, ela entrevista grandes personalidades da cena brasileira, tentando entender como gente que deu certo veio de histórias de famílias que são muito singulares e peculiares. O nome desse podcast é Estranho Familiar, está disponível em todas as plataformas de streaming e eu gosto demais. Em relação ao livro, eu estou lendo agora um livro publicado agora no Brasil, que se chama Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser, que é uma pensadora inglesa, que bota um olhar diferente sobre esse sistema que não só inventou uma forma da gente ganhar dinheiro, mas inventou também uma forma da gente viver. E ela vai mostrar como o capitalismo é um sistema que, ao mesmo tempo que produz riqueza, produz seus próprios problemas, daquilo que lhe dá riqueza. Então, em tempos de antropoceno, de crise climática, de exaustão dos recursos naturais, de estafa mental, eu acho que é uma boa leitura para a gente começar a entender o mundo. Muito obrigado, Michel, pelas suas indicações. E para terminar, Michel, a gente queria te agradecer muito por esse bate-papo, né, que foi nem um pouco tedioso, e gostaríamos de saber o que é óbvio sobre essa temática, mas que precisa ser dito. Eu acho que a gente precisa se preocupar em criar crianças e formar novas pessoas preparadas para viver o tédio que a vida é. Gente preparada para viver o tédio enfrenta trabalhos, às vezes, que tem momentos que são um pouco significativos para você. Mas você aguenta porque você sabe que passa. Você passa, né? Gente que é preparada para viver o tédio senta facilmente na sala de aula de qualquer universidade ou de qualquer escola e entende que passa, né? Você precisa passar por momentos onde a aula de matemática não diz nada para você, mas ela te forma de algum modo. Então, eu diria que o tédio ele é formador da nossa sociedade e a gente precisa cada vez mais defendê-lo, porque é ele que nos vai permitir chegar, né, até os últimos dias com alguma sabedoria, né? Sem acreditar que a vida é só adrenalina, que a vida é só dopamina, que a vida é só serotonina.
a gente tem um bocado de coisas que não tem nem essas coisas, né? E por isso que elas são interessantes também como experiência, né? A vida é uma viagem e todas as suas facetas precisam ser exploradas, inclusive a camada do tédio. Michel, espero que esse nosso bate-papo consiga transformar essa cultura do tédio, né, de ser algo ruim, né, e transformar o tédio para algo bom. Gostaríamos de agradecer por você compartilhar esse ponto de vista tão transformador sobre o tédio e acho que podemos aprender a valorizar mais esses momentos de pausa e desconexão, como você muito bem falou. Espero que tenham gostado e que esse papo tenha ajudado a enxergar o tédio de uma forma mais positiva. Até a próxima. E esse foi o Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental.